O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Hoje falaremos dessa palavra do Evangelho tão bonita que nos diz: escondestes as suas maravilhas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Uma das grandes marcas da Bíblia é que ela sempre se põe a favor e em defesa do pequeno e do pobre, do humilde e daquele que é desprovido de todos os bens. A Bíblia nos revela um Deus maravilhosamente misericordioso, que no auge do seu amor envia o seu Filho, mas que desde o início da criação ele cerca o ser humano com muitos e muitos cuidados, zela para que ele, mesmo depois de ter cometido a ofensa do pecado, ele não permaneça na desgraça. Lembrando do momento da criação e do pecado original da desobediência, nós vemos que, quando aquela humanidade corrompida pelo pecado, Deus, com misericórdia, a purificou. Percebemos que ao longo da história, a relação com Deus, que antes era um Deus que dominava, que destruía, aos poucos vai se tornando tão íntima, que chegamos ao ponto, no auge em Jesus Cristo, de chamarmos a Deus de Abba, Pai, Paizinho. Tudo isso para explicitar, queridos irmãos e irmãs, que somente as pessoas simples, as pessoas desprovidas de arrogância, de preconceitos e até mesmo de excesso de bens materiais que as corrompem, elas podem e devem chegar a Deus pela simplicidade. Quantas e quantas vezes nós buscamos um Deus tão complicado, não é? Um Deus inacessível, um Deus que não é capaz de ouvir as nossas preces, porque Ele está ocupado em nos castigar. Quantos e quantos irmãos nossos, quando são feridos pelo pecado, infelizmente experimentam a marca da incompreensão, da intolerância, e até mesmo de nós, a exclusão da nossa igreja. Você conhece alguém que foi excluído da igreja? Ou que se sentiu excluído e saiu de dentro da igreja? Você conhece alguém que se afastou dessa casa abençoada porque ela se sentiu indigna de estar aqui dentro? Como se aqui dentro fosse só reservado
para os santos, os anjinhos? Se fosse, garanto para vocês, não teria ninguém aqui dentro, a começar de mim. Eu estaria lá para fora, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos, infelizmente, acometidos pelo pecado. Queridos irmãos e irmãs, essas portas abertas estão para você que é pequenino. Essas portas que se abrem e esse Cristo que te abençoa, é porque Ele é misericordioso e te ama. Ele derrama sobre vocês a sua graça e sobre mim a sua misericórdia, porque Ele compreende que nós somos pequeninos diante das dificuldades. E é por isso que Ele permite que Deus seja revelado a cada um de nós. Porque para quem que nós vamos correr? Me diga, a quem que nós vamos pedir socorro? Para quem, gente? Eu me pergunto, porque hoje no mundo, com essa bagagem tão grande que nós temos de profissionais, é terapeuta, é psicoterapeuta, é terapeuta matrimonial, existe terapeuta conjugal, existe o médico que cuida da unha do pé, o médico que cuida da unha do dedão, da mão, e as pessoas ainda vêm procurar Deus, porque sabe que Ele é a única resposta. Agora, os pequeninos, quem são eles? Na Bíblia, os pequeninos são identificados como os pobres, os mais humildes, porque eles não tinham a quem recorrer. Vai recorrer ao juiz? O juiz é corrupto. Vai no templo? O sacerdote fala que ele é o maior dos pecadores. A única pessoa que pode ouvir, Deus. E na sua misericórdia, Ele nos ouve. Agora eu pergunto, e na sua miséria, a quem você recorre? A quem você corre no momento de desespero, no momento de fragilidade? A quem? Aos prazeres e às coisas do mundo? Tem que ser a Deus. Diz a parábola que na terra dos poços, você sabe o que é um poço, né? Isso você aprendeu na escola. Porque domingo eu perguntei o que era cromossomos, foi uma deficiência cultural. Então, vamos olhar para o poço. O poço é um buraco no chão que deveria ter água. Só que na terra dos poços, os poços estavam cheios de celular, cheios de carro, cheios de TV, cheios de computador. Os poços estavam cheios de cartão de crédito, de talão, de cheque. Eles estavam cheios de tudo, mas não estavam felizes. E quanto mais os poços traziam coisas materiais para dentro deles, menos felizes eles se sentiam. Parecia que o fundo não existia. Você experimentou a expressão fundo do poço? Pois aquele poço não tinha fundo. Quanto mais ele injetava coisa dentro dele, menos ele se sentia preenchido. Aí um dos poços, um dia, resolveu fazer uma experiência. Ele começou a tirar as coisas de dentro dele.
Um dia ele tirou o talão de cheque, do outro o cartão de crédito, no outro ele tirou a TV, no outro ele tirou o celular. E foi tirando. Cada dia que passava ele tirava uma coisa. E ele percebeu que lá no fundo começou a vir um murmurinho. Ele percebia que quanto mais ele tirava, mais aquele barulhinho ia crescendo lá no fundo. Aí ele foi tirando. Na sua curiosidade ele tirou. De repente ele percebeu que existia algo maravilhoso dentro dele. Mas ele não sabia o que era. E o que a gente usa para tirar a água do poço? O balde. E o poço tinha aquele balde, mas nunca tinha usado. É que nem você. Tem a capacidade de falar com Deus, mas nunca usou esse interurbano. Nunca usou essa ficha. Nunca dispôs esse número. E o que o poço fez? Falou, vou jogar esse balde, esse negócio lá dentro. Ele falou, vou jogar essa orelha para ver se eu escuto alguma coisa lá no fundo. E jogou. E depois começou a puxar para cima. Aí ele viu que tinha uma coisa branca, líquida, e que quando ele olhava, ele se refletia. Falou, que bonito, e jogou fora. Vou fazer o teste de novo. Jogou e saiu. Só que ele notava que cada vez que ele tirava a água de dentro dele e jogava para o lado de fora, a grama começou a crescer. Ele viu que em volta dele começou a nascer flores. Ele viu que as poças d'água que foram formando começaram a atrair animais, começaram a atrair pássaros. E os outros poços, quando viram que aquele poço estava diferente, começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a tirar tudo aquilo que os impedia de ter a água e começaram a tirar de dentro de si a água da vida. Moral da história: naquele lugar que era seco, que não tinha nada, de repente formou-se no maior e no mais maravilhoso jardim de todos. Porque os poços começaram a tirar de dentro de si e a doar para o mundo exterior. Essa é a dimensão dos pequeninos. Os pequeninos são capazes de tirar de dentro de si e entregar para o outro sem esperar nada em troca. Os pequeninos esvaziam-se para que o outro possa abastecer-se. Só que quando eles olham para dentro de si, aquilo que lhe foi tirado foi multiplicado. Aquilo que foi dividido foi potencializado. Essa é a dimensão dos pequeninos, de pequenos gestos, de pequenas palavras, pequenos exemplos, transformam a aridez e o deserto ao seu lado. Por isso que falam que quando passa o anjo, os desertos viram jardins. E você é esse anjo. Você é esse pequenino que quanto mais tira de dentro de si, mais multiplica e faz crescer esse jardim. Querido irmão, querida irmã, abasteça-se da misericórdia de Deus. Do seu lado aberto, jorram sangue e água. O sangue que na Eucaristia irá ser transformado em bebida para nós, que é fonte de vida. E a água que mata a nossa sede é a água do nosso batismo, que nos purifica de todo o nosso pecado. E que você, como poço, fonte de água viva, possa saciar a todos
que vem ao seu encontro. Amém? Amém. Está fraco. Amém? Amém. Agora vai ficar de pé, fica de pé bonitinho. Faz uma conchinha com a mão. A conchinha. Você vai colocar aqui embaixo e vai puxar a água e oferecer para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá? Faz a conchinha. Faz um pensamento de fé, um pensamento positivo, pensamento de amor e de misericórdia. Põe lá no fundo do seu ser, bem lá no íntimo, onde tem aquela fonte de água viva que é nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta com cuidado, levanta com carinho, mas o poço não bebe da sua água, ele oferece para o mundo. Ofereça para quem está do seu lado, para quem está atrás de você. Oferece toda a misericórdia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oferecer